Saudação de paz, está começando mais um Philadelphia Cast. E este dia é um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui muito mais que um amigo, um homem de Deus, uma referência na ministração da palavra, um exímio expositor da palavra de Deus, meu amigo Joel Mageli. É, ele mesmo, Joel Mageli. Além de amigo, um grande expositor da palavra do Senhor, e eu quero já de pronto cumprimentar Joel. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Saudação de paz. Fica à vontade, meu amigo. Léo, eu que quero agradecer pela oportunidade que tenho de estar aqui com você, apresentando mais um pouco sobre a nossa pessoa. Estar no altar, as pessoas nos veem com os olhos. Agora aqui eu tenho a oportunidade de expressar mais sobre a minha pessoa, a minha vida, e desde já sou grato a Deus pela sua vida e as pessoas que vão assistir, ouvir depois, que Deus possa abençoar. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, um amigo, companheiro, né, pessoa que eu também admiro muito na ministração do Evangelho, louvando a Deus. Eu sou muito grato de estar aqui com você para esse bate-papo, para esse momento aqui, que será único e ficará gravado na minha vida para sempre. Poxa, é uma satisfação muito grande, Joel, a gente poder ter esse bate-papo, porque, na verdade, assim, nessa correria, né, suas agendas aí sempre cheias, glória a Deus por isso, Deus tem te honrado aonde você tem passado, temos acompanhado, assim, de perto e de longe, como Deus tem feito através da sua vida, alcançando vidas, transformando pessoas através da ministração que Deus tem colocado no seu coração. Mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua conversão e como tudo começou, né? E a pergunta é: quem é Joel Alves Mageli? Léo, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque quem é Joel Mageli, né? Hoje, se você soar essa pergunta, quem é Joel Mageli, algumas pessoas vão dizer pregador do Evangelho. Mas, na verdade, não tem como eu falar quem é Joel Mageli hoje sem dizer quem foi o gato seco de antes, né? Hoje, quando estou ministrando, que eu desço do altar, ou até mesmo no altar, no púlpito, quando eu falo, vamos receber aqui o pregador Joel Mageli, eu prego, Léo, 40, 50 minutos, e as pessoas não conseguem entender quem é aquele rapaz que está pregando aquela palavra. Mas quando eu falo, quem está pregando aqui é o ex-gato seco, que morou no Poço Ipiranga. Aí muita gente se identifica, mas é o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas aplaudem o seu momento, mas não conhecem a sua história. Sim. Não conhecem a sua história. Então, para mim falar quem é Joel Alves Mageli hoje, é um rapaz que acreditou em um sonho, acreditou em uma chamada, acreditou em uma esperança e numa luz no fim do túnel. Eu posso resumir, quem é Joel hoje é alguém que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Amém. Joel, com relação ao seu encontro com Cristo, em que momento se deu esse encontro? Como foi a sua primeira experiência, esse contato com a palavra? Em que momento você teve essa luz que clareou para você e você teve esse encontro com Cristo? Em qual momento foi que se deu esse brilho, né? essa luz que iluminou no final do túnel, né? Que essa luz que é Cristo? Outra pergunta muito interessante, Léo, por quê? Porque logo de pronto, quando as pessoas nos verem, as pessoas entendem que eu era uma pessoa do mundo e me converti a Cristo. Na verdade, a minha família, ela vem de um laço familiar e evangélico, né? Nós nascemos no Evangelho. A minha mãe, o meu pai, nos criou, todos os nossos irmãos, na igreja. Aí o que acontece? Quando eu venho para Colatina, minha mãe separa do meu pai, eu venho para Colatina, fico com minha mãe um período na igreja, e nesse período eu não tinha ainda uma experiência com Deus, Léo. Por que eu te falo uma experiência com Deus? Porque filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente tem que conhecer Deus de fato. Então eu
fiquei desse período com minha mãe, depois, em 2001, eu entrei no Exército, não que isso venha de maneira direta fazer com que eu me afastasse de Deus, não. Eu entrei no Exército em 2001, fiquei ali um período, e pós eu sair do Exército, pra você ter ideia, Léo, até os 17 anos, eu nunca tinha ingerido bebida alcoólica. Pós eu sair do tiro de guerra aqui de Colatina, eu já saí ingerindo bebida alcoólica. Querendo ou não, é 90 soldados. Então, dentro do Exército tinha crente, tinha pessoas evangélicas, né? Mas eu não queria me enturmar com esse tipo de gente, eu queria ficar com aqueles que tinham a probabilidade de me fazer, né, evoluir. Foi aí que eu conheci bebida, saí do Exército, eu já bebia, já fumava. E eu fico muito com essa palavra, Léo, de Salomão, quando ele diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E depois que ele estiver velho, ele não venha se desviar dele. E isso fica na mente das pessoas, que quando a pessoa cresce, ele não pode desviar da igreja. E, na verdade, Salomão não está dizendo isso. Salomão está dizendo que, depois que você se tornar grande, você não vai desviar do caminho. Existe pessoa desviada da igreja, mas não está desviada de Deus. Sim. Era o meu caso, por exemplo. Eu tinha temor a Deus, e às vezes eu chegava a estar num lugar errado, fazendo a coisa errada, no momento errado. Sim. Mas o temor de Deus tinha dentro de mim. Estava plantado. Estava plantado dentro de mim, entendeu? Então, assim, você nunca vai ver alguém que é filho de crente, que nasceu na igreja, desviar de Deus. Ele pode ir para o mundo, Sim. ele pode ir para um bar, ele pode ir para qualquer outro lugar, mas ele nunca vai prostrar diante de outros deuses. Que bênção, Joel. E aí, a partir daí, deste encontro que você teve com Cristo, a partir dessa data, quanto tempo levou para essa identificação com o ministério? Sim, logo que eu entreguei minha vida para Jesus, Léo, de fato, de verdade, eu deixei Cristo viver em mim, eu tinha uma facilidade, depois que Cristo entrou na minha vida, de expressar coisas que, quando eu era do mundo, eu tinha uma facilidade de conversar, de atrair pessoas. Eu acho que, a partir daí, Deus ele começou a trabalhar em mim. Eu tinha uma facilidade muito grande de estar em um ambiente e eu interagir com várias pessoas ao mesmo tempo. Conversar com várias pessoas e as pessoas ficarem próximas de mim. E eu me lembro que, com 3 meses de conversão, eu ganhei uma Bíblia de estudo de Genebra. É uma Bíblia que é suíça, da Suíça, e aí eu não entendia nada, porque a leitura da Bíblia de Genebra ela é totalmente diferente. Sim. E aí eu falei, não, se for para mim ler isso aqui, tentar pregar isso aqui, não é para mim, eu acho que eu vou ficar no grupo de jovem mesmo, não vou mexer. E aí eu ganhei uma Bíblia normal, da minha irmã Laura, tudo frisado, né, o nome de Deus, o nome dos personagens bíblicos, e aquilo foi me dando curiosidade para tentar ler e tentar entender a história. E foi a partir daí que a minha visão foi abrindo, os meus olhos foram abrindo, eu fui criando gosto pela palavra de Deus, e pela misericórdia dele, ele abriu a minha mente de uma forma linda, que com 6 meses, 7 meses, Léo, eu já estava dando saudações nas igrejas. Que bênção. Já estava dando saudações, o pessoal me convidando para dar o testemunho e dar uma saudação. E a partir daí, Deus foi abrindo minha visão, meu entendimento, e hoje, por misericórdia dele, a gente se tornou em um pregador do Evangelho. Que bênção, Joel. E a gente tem visto, né, o que Deus tem feito, né, através da sua vida, e está claro, né, para quem te ouve, a evidência de que verdadeiramente é Deus que está fazendo, que verdadeiramente Deus faz através da sua vida, através desse ministério. A grande questão que eu queria abordar contigo aqui também, em relação ao ministério, é essa chama inicial, né, do ministério, que eu acho muito interessante, que quando a gente observa que você está ministrando, essa chama, esse desejo, esse amor pelo princípio da palavra ministrada, é como se fosse a primeira vez. E dá-se a entender, né, pelas inúmeras ministrações que nós temos visto hoje em dia, que muitas das pessoas viraram apenas profissionais da pregação. Muitas pessoas viraram profissionais da pregação, já não sente mais, já não transpiram mais aquilo que está ministrando. Viraram técnicos,
né? E o que a gente observa, quando você está ministrando, é que você transpira aquilo que você está falando. Então, talvez, né? Talvez não, com certeza eu posso afirmar isso, é um grande diferencial que a gente observa quando você ministra, e aí Deus vem fazendo. É 15, é 10, é 9, e as almas vêm. Por quê? Porque tem verdade na ministração. Hoje, há um grande desafio, né, eu acredito, nesse campo ministerial em relação a essa questão. Você acha que existe esse desafio, João? Sim, Léo, existe, é a mais pura verdade que você está falando. A gente, pela misericórdia, a gente anda, a gente ouve muitos pregadores, eu particularmente, eu ouço alguns pregadores, admiro alguns pregadores que transpira essa verdade, né? Eu sou de um tipo assim, eu sou muito, como é que eu posso usar a palavra? Eu sou daquele tempo quadrado ainda, Léo. Eu gosto de observar e comer uma comida que vai me fazer bem. E a gente vê hoje, no século XXI, hoje, profissionais de púlpito, como você abordou. O camarada, ele já tem o que ele vai falar, ele já tem uma mensagem para o tipo de púlpito que ele vai pregar. Então, ele, mais do que, ele só repete o que está escrito. Eu tenho uma preocupação muito grande de deixar Deus me usar. Tá? Então, assim, toda vez que alguém me liga para pregar nas igrejas, quem me conhece vai ouvir isso depois, vai assistir, sabe o que eu estou falando. Toda pessoa que me liga e me manda tema, Léo, Joel, o tema da festa aqui é tal. Eu logo faço essa pergunta, irmã, eu tenho que estar retida ao tema? Eu tenho que pregar em cima do tema ou eu posso orar para Deus me usar? Então, assim, quando eu vou com aquilo que Deus colocou no meu coração. E você usou uma frase aí muito importante, pregar como se fosse a última mensagem. Eu não sei se eu vou descer do altar e vou ter a oportunidade de subir nele de novo. Então, se for para pregar para 10, para 20, para 30, eu tenho que pregar como se fosse minha última mensagem. E é outra coisa, eu tenho que tentar ganhar o máximo de alma para Jesus Cristo. Porque de uma coisa eu sei, eu não sei quando ele vem, mas ele vem. Então, a minha preocupação é ganhar o maior número de alma para o reino de Deus e pregar como se fosse a minha última mensagem. Hoje eu conversando até com um amigo sobre essa mesma questão aqui, quando Paulo ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, havia um grande conflito ali, né? Conflito de ideias, conflitos de aceitação, e havia uma coisa que o apóstolo Paulo vai abordar, que se chama divisão na igreja de Corinto. Quando ele chega para abordar sobre a questão que havia ali, e eu acho lindo o ministério de Paulo por causa dessa humildade e do princípio de autoridade que ele vai exercer ali, quando ele vai escrever da seguinte forma. Porque Paulo plantou a igreja em Corinto. Sim. Ele poderia chegar lá e dizer, olha, eu não vim aqui, porque ele diz exatamente isso, eu não vim aqui para trazer a vocês palavra de sabedoria humana e nem de filosofia, mas eu vim aqui com um ministério de poder e evidência do Espírito Santo. Eu não vim aqui para trazer uma palavra que os gregos estão acostumados a falar nas praças, palavras de bem elaboradas, porque Corinto era o centro da cultura grega, onde os filósofos dissertavam sermões bem elaborados, e a igreja de Corinto estava vislumbrada com tudo isso, pois estavam refutando até mesmo o ministério de Paulo. E o que está acontecendo ali? Depois de Paulo, chega Apolo e começa a ministrar, e há quem diga que Apolo era bem eloquente, falava muito bem. Sim. E Paulo vai dizer, olha, eu não vim aqui para trazer uma palavra de sabedoria humana, nem de filosofia. Eu vim trazer aqui a palavra de cruz, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Eu vim trazer aqui uma palavra que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Poder de Deus.
E quando Paulo começa a reafirmar essa verdade, ele vai dizer o seguinte: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Paulo poderia chegar lá, Joel, e aqui é um assunto que eu acho muito interessante, que Paulo poderia chegar lá e falar assim: quem plantou a igreja aqui fui eu. Uhum. Quem ensinou a igreja aqui fui eu. Ele poderia atribuir a si, mas não, ele quebra. Fala assim: aqui não é eu, aqui não é Apolo, aqui não é Cefas, aqui não é Pedro. Aqui, quem tem que aparecer aqui é aquele que dá o crescimento. Isso aí. Paulo, ele vai quebrar tudo nessa palavra que ele vai dar, porque ele se esconde atrás da cruz e dá toda a autoridade a quem de fato merece estar no trono. Ele se esconde, fala assim: não, o centro da adoração aqui não sou eu, não é Apolo, não é Cefas, o centro da adoração aqui é Cristo. E o que se percebe, dito isso, o que se percebe que hoje e é uma grande preocupação, e eu chego a ficar até arrepiado com isso aqui. E a gente tem uma amizade, né? E a gente entende quando a gente entende qual é o nosso lugar, e que não há em nós uma disputa ministerial, porque a gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele vai comparar a carreira cristã como uma corrida. Uhum. Mas essa corrida não é quem chega na frente, é quem completa. Sim. É quem completa. Joel, ele está andando milhas à minha frente, mas é a carreira dele. O Leonardo, de repente, o ministério dele é para 10, é para 20. O Joel é para 10 mil. É a minha carreira. Eu preciso entender qual é o meu lugar. Sim, sim. E quando a gente entende qual é o nosso lugar, não existe esse tipo de crise. Você concorda comigo, Joel? Com certeza. Você falou um negócio muito importante aí em cima de Paulo. Quando eu leio Gênesis, eu fico assim meio que, depois que Adão peca, a Bíblia diz que ele vai fazer um avental para se esconder. Na nova aliança, Jesus, ele é o novo Adão. Então, o velho Adão peca e esconde. O Cristo, quando ele vem, ele sobe no madeiro e ele não esconde atrás do madeiro. Ele fica na frente do madeiro. Aqui Jesus está dando uma mensagem, que o pecador lá atrás, ele se escondeu. E o Cristo que não teve pecado, está exposto. Então, o que Paulo está querendo aqui colocar para nós, Léo, é o quê? Que sempre, quem vai ter que aparecer é Cristo. É Cristo. E hoje, você falando aí, essa disputa, a gente sai para pregar, e eu já vi muito isso, Léo. Uma vez eu estava sentado com o pastor presidente, ele me perguntou: você conhece fulano? Aí eu falei assim: fulano, e o fulano era conhecido meu, um amigão meu. E aí eu falei assim: rapaz, eu conheço. Aí ele pegou e falou assim: é porque ele estava pregando aqui a semana passada, e eu perguntei se ele conhecia o senhor, rapaz, isso é bem conhecido aqui na região, e ele falou que não conhece o senhor. Aí eu dei um sorriso, e falei: ele falou que não me conhece? Ele falou que não te conhece. Eu falei assim: mas eu conheço ele. Então tem muito isso, Léo, essa rivalidade, parece um ringue, de que se você prega bem, perto de mim você prega bem, mas longe de mim, se alguém perguntar, sim, tem agenda dia 28? Eu falo assim: dia 28 eu não tenho, mas dia 26 eu tenho. Eu não tenho a humildade o suficiente de dizer: dia 28 eu tenho um compromisso, mas tem alguém que está na mesma corrida que eu, ele pode ir aí e atender aí o senhor. Quem é? Fulano. No caso, o Leonardo, um amigo meu, se eu quiser levar ele aí, já não temos mais isso, porque hoje todos os lugares nós queremos preencher esses ambientes, e eu tenho muito isso comigo. Se não dá para mim ir, que Deus leve outro, mas que o nome de Deus seja glorificado. E nesse afã de se sobressair, né, é tanto que o que ocorre, né, o próprio apóstolo Paulo sofreu muito com isso, que todo o ministério dele,
né, na caminhada, a gente percebe que ele vem fazendo. Em Coríntios ele faz uma defesa do seu ministério. Em Gálatas ele faz uma defesa do seu ministério. Se não me engano, em Filipenses também ele faz uma defesa da sua chamada. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque falsos mestres, ou quem já o conhecia também, conhecia a vida dele de outrora, coloca em dúvida o ministério apostólico que Paulo exercia, Sim. da autenticidade daquilo que Paulo estava fazendo. E eu tenho observado, né, nesses dias, que a corrida cristã, principalmente nessa área ministerial, na pregação da palavra, onde as pessoas estão na busca do que hoje é glamour. Hoje existe um glamour sim, sim. no ministério da palavra e há uma evidência nisso. Existe um glamour. E as pessoas estão tão vislumbradas com isso, que estão se desfazendo de valores que, para mim, são inegociáveis. Por exemplo, eu conheço o Joel é meu amigo, independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer circunstância, mas como Joel tem agenda em determinado local, eu também tenho agenda em determinado local, se eu puder queimar o Joel em determinado local para que o meu nome prevaleça, assim eu o farei. Sim. Eu tenho visto isso, e a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho visto isso onde as pessoas falam, fulano prega. Já chegaram para mim perguntando, mas fulano prega? A evidência está aí. O que Paulo está fazendo? Fala assim, olha, eu não vim aqui com palavra de sabedoria humana, mas a evidência daquilo que eu plantei está aqui. É em sabedoria, em poder do Espírito Santo. O que ele está dizendo? O que eu vim trazer para vocês aqui tem evidência. E eu sempre, quando eu vou postar alguma coisa, eu gosto de usar essa frase, Léo. Todo milagre provém depois de uma boa palavra. Sim. Fulano prega, qual é a evidência? Pregou, quantas almas teve? 20. Alguma coisa esse cara fez. Porque o maior milagre da palavra é o arrependimento. E o que você faz, o que você fala para que um drogado se convença e aceita Cristo? O que você falou para um assassino chegar na igreja e entregar a vida dele para Jesus? O que você falou para uma pessoa hoje que está no vício do crack, que é a coisa mais tenebrosa para o cara sair, o cara vir em cima do altar, jogar um cachimbo, jogar ali a mangueirinha, onde ele toma a droga na veia? O que você falou? A evidência, se o camarada prega, está aí. Você tocou numa tese muito linda, é o quê? O cara tem oratória, tem exegese, sabe expor, tem palavra bonita, mas não tem fruto. Do que vale? Qual é a evidência? O cara não é pregador, ele é falador. E eu falo brincando, porque eu sou mineiro, eu gosto dessa expressão. Falar, Léo, até papagaio fala. Sim. Eu quero ver a evidência do que ele falou. Teve convenção de alma, teve libertação na pregação. Eu não estou falando de arrependimento, estou arrependido hoje, amanhã você topa o cara está na mesma. Sim. Não, eu estou falando de arrependimento genuíno, igual esse que está pregando para você, está conversando com você aqui. Quem me conhece aqui em Colatina, você pode perguntar em qualquer lugar, qualquer bairro que você for, você chegar no Santo Antônio, 25, Operário, lá na rua. Você lembra do Gato Seco, rapaz? O Gato Seco, magro, alto, do Poço Piranga? Rapaz, lembro. Aquele cara era assim, assim, assim. E hoje? Não, hoje ele é o Joel Magélio, aquela pergunta que você me fez no início. Quem é ele hoje? Joel Magélio. Mas é pregador? A evidência é só você assistir uma pregação Sim. dele. Que aí você vai ver 5, 6, 10, 9, 8, 2. É o fruto, Léo. Porque Joel, isso é muito interessante a gente abordar essa temática, por quê? Porque Joel Magélio, quem te convida para pregar, te convida para pregar baseado naquilo que já ouviu e sabe a sua forma, o seu meio, o seu método de trazer a mensagem.
O Leonardo, ele tem uma... E aí que está a chave. O Leonardo, ele tem a sua forma de ministração. Então, tem gente que acha, que pensa, que o método, a forma, né, ele quer colocar Cristo, né, dentro de uma forma. Deus não trabalha com forma, ele trabalha com formas. Então, o Joel tem o meio dele de trabalhar. É dentro da característica dele que Deus vai trabalhar, para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Sim, concordo. Se o Joel, de repente, querer ministrar da forma que o Leonardo for ministrar, vai dar errado. Ou se eu tentar ministrar da forma do Joel, não vai dar certo, porque não é a minha característica. Sim. Então, tem gente que, por ele ministrar de uma forma, então ele acha que aquela forma ali é a mais correta. Mas não, Deus não trabalha com formas. Deus trabalha com formas. Ele vai pegar o Leonardo dentro da sua característica e vai trabalhar. Ele vai pegar o Joel dentro da maneira dele de expressão, da forma dele. Não que a pessoa não tenha que se aplicar, estudar, buscar entendimento. Isso todos nós temos que fazer. Mas o meio, a forma, a maneira, o jeito, irmão, isso não tem jeito. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E uma coisa muito importante, é bom você tocar nesse assunto, que eu vejo muito hoje é o quê? Pregadores com dupla personalidade. Aí entra aquilo. Joel, você só prega na Assembleia de Deus? Eu sou assembleiano, cara. Eu sou pentecostal, eu sou do mistério mesmo, eu gosto do movimento mesmo. Joel, mas você prega só na Assembleia? Não, prego na Batista. Eu prego na IPRV, eu prego na Presbiteriana. Joel, como é que você faz? Você tem um jeito? Não, meu jeito é único, Léo. É isso aqui. Do jeito que eu venho na Batista, eu vou na Assembleia. Do jeito que eu vou na Assembleia, eu vou na Presbiteriana. Do jeito que eu prego na Presbiteriana, eu prego na praça. Você já teve a oportunidade de me ver pregar na praça. Então, eu não tenho, o que você falou, né, eu tenho que ter vários personagens. Várias facetas. Eu tenho que ter, hoje é esse povo, então eu vou do jeito desse povo. É o que Paulo falou. Eu não vim aqui para trazer um floreado novo. Eu vim aqui para trazer Cristo. Sim. E você tem que ter a sua essência. A sua essência. Eu muitas vezes me manda mensagem, jovem, me perguntando, Joel, como que eu faço para poder ingressar no ministério da palavra? Eu falo, seja simples, estude e tenha compromisso com Deus. Você não precisa, porque o Leonardo tem um jeito de pregar e eu vou copiar o Léo. Não adianta. Não vai dar certo. Quando você abrir a boca para pregar, alguém vai falar, está copiando Léo. Está copiando Joel, está copiando fulano. Tem gente que tem um time de voz mais grosso, ou tem um time de voz mais fino, né? Uns pregam. Cada um tem uma ferramenta que Deus deu, Léo. E é o que você falou, cada um no seu quadrado ali, sem invejar e entender que o foco é o mesmo. Você tem sua ferramenta, eu tenho a minha, mas o objetivo é o mesmo. É ganhar o povo e apresentar a Cristo. Olha, e esses dias há um grande debate, né, sobre essa caminhada cristã, que nós observamos assim, que existem muitas pessoas que têm se destacado, e você é uma dessas pessoas assim que eu tenho assim o prazer, né, de sentar e ouvir pregando, né, que há evidência daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho prazer, não é porque eu estou na sua frente, eu tenho um grande prazer em sentar e te ouvir, porque a gente vê verdade, né? A gente vê verdade, porque quando há quem diga que, que os aplausos mataram mais profetas do que os próprios leões e as arenas. Que os aplausos mataram mais profetas, porque o cara fala, poxa, você é o bom. Uhum. Isso é um problema grave. O cara fala, você é o bom, você é o cara, que esse tapa aí, se a pessoa não tiver cuidado, ele se arrebenta. Não, agora eu estou aqui num lugar irretocável, onde ninguém pode mais me tocar. Esses dias, um colega mandou uma mensagem, né? Falando até sobre essa questão. Falou assim, poxa, teve uma pessoa, um amigo, que me mandou essa mensagem aqui.
ah, não toca em quem está escolhido e tal. Eu não entendi nada, né? Eu falei assim, irmão, pode ser que alguém, né, baseado no infundado, falou alguma coisa que possa denegrir a sua imagem, e ele sem saber também, sem buscar evidência naquilo que alguém disse, Sim. está te mandando isso aí porque está te dando uma resposta. Mas chega para essa pessoa e conversa pessoalmente, até porque essa coisa de... Eu acho que não cabe. Para quem tem maturidade cristã, não cabe. Sim. Não cabe. Então, assim, eu vejo hoje que nós estamos, principalmente essa geração nossa, né, essa geração nossa precisa entender qual é o nosso papel. A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Isso vai acontecer com João. Isso vai acontecer com João. Porque isso é um exemplo muito claro disso. Quando alguém vai dizer para João, fala, João, aquele a quem você batizou, está batizando mais do que você. Bem que Jesus não batizava, a gente sabe disso. Mas foi alguém lá plantar uma semente. Uhum. Você, olha, você batizou o cara aí, ele está arrebentando tudo, irmão. Está na sua frente. Você chegou primeiro, ele chegou depois e está quebrando tudo. Só que João entendia qual era o lugar dele. Sim. Estão falando, eita, vocês estão comigo até agora e não entenderam nada. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que vê tudo isso, participa da festa, se alegra. Né? Convenha que ele cresça e que eu diminua. Que João está mostrando para ele, falando, não, eu sei qual é o meu papel. Uhum. João está dizendo para ele, eu sei para que eu fui chamado. Por exemplo, quando você tem certeza, convicção da sua chamada, e entende o tempo de Deus na sua vida, você não entra nessas discussões desnecessárias, irmão. Até porque, Léo, hoje é muito raro você ver eu pregar em vigília. Vigília com 2, 3 pregadores. Se tiver gente que eu conheço e é da mesma linha de pensamento que eu até vou. Eu estou falando isso aqui, a gente entrou nessa questão aqui. Mas, na verdade, vira verdadeiros ringues. Não quero pregar primeiro. Eu vou pregar depois, porque depois que eu pregar, Sim. se o trem virar, é o que você falou, quem tem a convicção, ele vai pregar primeiro, ele vai pregar por último, ele vai entender. É 3 soldados que estão entrando numa guerra espiritual para lutar contra um inimigo que é invisível e não é visível. E nós precisamos entender que o ser humano ele é dividido em 3 classes. Corpo, alma e espírito. O seu corpo eu vejo. A sua alma, o seu espírito eu não consigo ver. Então, quando os pregadores entenderem que a nossa guerra é no mundo invisível, nós não vamos lutar um com o outro. Porque nós vamos entender que nós estamos soldados para lutar contra um exército que a gente não vê. Sim. Então, a gente tem que usar, se a sua ferramenta é uma pá, a minha é uma enxada. O do outro pregador é uma foice. Vamos juntar as 3 e vamos pelejar para o reino de Deus. Então, hoje, isso está muito. O pregador pregou, é um evento de 7 dias. O de segunda pregou e foi assim. O que vem depois, ele já vem nessa expectativa, eu tenho que ser melhor do que o primeiro. Sim. E assim vai. O terceiro quer ser melhor do que o segundo. E no final? No final não teve salvação de alma, porque o foco do evento é tipo um ringue. É para satisfazer o próprio ego, né? Isso. E aí sai. Fulano foi melhor, fulano foi pior. Fulano, na verdade, temos que deixar o nome de Deus ser glorificado. Né? Eu sempre, quando eu prego o texto de João 5, eu uso o termo que estava havendo uma festa em Jerusalém. Jesus deixou a festa de Ainás, Caifás, Herodes, José de Arimateia. Olha a festa, olha os caras que estavam nessa festa de Jerusalém. Jesus deixa de ir dessa festa para ir para o tanque de Betesda. Quem está no tanque? Cegos, coxo, manco e paralítico. Aí fica fácil você entender por que Jesus deixa a festa dos grandes. Porque na festa de grande o nome dele não seria glorificado. Sim. Então ele vai para a festa dos menos favorecidos, porque ele sabe, no meio dos menos favorecidos, o nome do meu Pai vai ser glorificado. Então, em culto que eu estou disputando com você, Léo, Jesus não está nele. Não está. Então não vai ter resultado no final, Jesus não está ali. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus mediante a fé. Então o culto que é para o homem, Jesus está longe dele. Jesus está longe dele. O culto que é para Cristo, pode ficar tranquilo, meu filho. Você pode, como diz um bom pregador, você pode pregar feijão com arroz que todo mundo come. Sim. E no final você vai ver o pessoal falando, que comida boa.
Quem fez? Não, quem fez, quem pregou? Não, não. Vamos falar do alimento que comemos, que é melhor. Você está entendendo? Sim. E é interessante essa questão aí, quando a gente fala do culto para o homem, né? Você abriu um caminho aí que eu acredito que é um assunto assim também bem visível, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. Do culto para o homem. Aonde esse ministério, que alguns nem acreditam que seja um ministério, na verdade. São palestrantes, né? Que apareceram e estão tão em evidência. Aparece hoje, daqui a poucos dias explode. São o ministério chamado Ministério Coach. De forma sutil, tem entrado também dentro das igrejas pentecostais. Que a gente percebe isso. Onde o culto está sendo voltado para o homem, o culto de autoajuda. Sim. Né? Onde o homem é o centro. E Jesus é apenas uma figura secundária. Qual é o culto onde o homem é o centro? Onde o culto onde o homem é o centro? É que Deus vai fazer, que Deus vai te dar. Ele pode fazer todas essas coisas. Sim, sim. Mas a mensagem, ela precisa convergir, ela precisa ser direcionada. Para quê? Para apontar Cristo como centro. Então, o que se percebe hoje é que muitas pessoas querem fazer cultos para massagear o ego do homem. É tão verdade isso, que há pouco tempo a gente estava fazendo, algumas pessoas estavam fazendo, nós temos um grupo aqui na igreja, e a gente está até abordando isso na escola bíblica, tem um grupo aqui que é mais voltado para o country. Então nós precisamos criar o culto country. Sim. A gente precisa agradar essa tribo aí. Ou nós temos um grupo aqui que gosta mais de uma coisa mais eletrônica. Então a gente precisa agradar esse público, porque a gente precisa agradar. A gente precisa fazer esse povo ter prazer. Essa é boa. Essa questão aí é boa. A gente precisa fazer com que esse povo tenha prazer. E aonde Cristo entra neste culto? Aonde está Cristo nesse culto? Apenas como uma figura secundária. Na verdade, Cristo nem sequer apareceu neste culto. Nem apareceu. O homem, ele tomou o centro de tudo. E quando você fala a mensagem de autoajuda, logo eu entendo que nós não precisamos de mensagem de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Sim. E essa ajuda é Jeremias dizendo, eu não passo de uma criança. Só que antes de Jeremias dizer que ele não passava de uma criança, o texto diz assim, e veio sobre Jeremias a palavra do Senhor. Então a palavra já estava em Jeremias e mesmo assim ele se sentia uma criança. Hoje a palavra nem chega e a gente não é nem criança, a gente já se tornou monstro. Já se tornou monstro, já está grande demais. E o que se vê, Léo, é a preocupação de não ter a preocupação do que vai falar. Quando a gente assume uma tribuna da igreja, você tem que entender, você é porta-voz da noiva de Cristo. Olha a responsabilidade, Léo. E às vezes isso, as pessoas não têm o peso dessa palavra. Você é um ministro da noite, você é o profeta da noite. Você é alguém que está na responsabilidade de entregar uma palavra do céu para a noiva de Cristo. Isso é uma responsabilidade, Léo. E a gente precisa entender o quê? Que da nossa boca pode prover verdade ou mentira. Sim. Porque a mesma boca, a Bíblia trata disso, que a mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. Sim. Então, se eu estou tentando satisfazer o meu ego, eu nunca estou satisfazendo Cristo. Porque, às vezes, Cristo quer tratar conosco. E o egocentrismo nunca vai entender o que é um tratamento de Deus. É o que você acabou de falar. Profetiza o que Deus vai fazer, Ele tem que fazer. Pode vir porque hoje Deus vai fazer. Aí Deus está, parece que eu vejo Deus no Parapé, ainda tem dizendo assim. Então quer dizer que é vocês que mandam. Vocês mandam, determina, e eu sou aqui como que diz, eu sou aqui o que só obedeço. Eu não gosto muito de
de muitas frases que o pessoal gosta, porque algumas frases são bem assim, marcantes, né? E as pessoas às vezes não avaliam aquilo que olha lá, acha bonito. E esse dia eu vi um monte de gente postando uma coisa aí sobre José. Eu não gosto de entrar em polêmica inclusive, eu fiz até um propósito esses dias aí, que eu estou só com o WhatsApp. Isso aqui vai para o Instagram, essa gravação vai para o Facebook, vai. Só que eu, particularmente, eu vou ficar uns dias fora, que eu tenho que cuidar da minha saúde emocional. Sim. Eu tenho visto muito besterol e às vezes o dedo chega a coçar a vontade de clicar. Então eu estou me retendo, eu falei, Senhor, eu preciso me retirar um pouco, de não abrir aqui as redes sociais por um período de tempo. Então eu estou me retendo a esses períodos aí. Eu vi alguém botando uma frase, e várias pessoas colocaram. José dormiu, escravo, e acordou governador. É uma mentira. Muito Ele passou 13 anos de processo árduo para chegar lá. Uhum. Sofreu demais. E aguentou calado, mas não desistiu do propósito que ele tinha, nem do sonho que ele tinha. Então, aí a gente pega uma frase dessa pronta, dormiu, escravo, e acordou, governador, sentou no trono. Calma, não é assim. Teve perseguição, foi jogado na cisterna, foi acusado injustamente, foi para a prisão. Sim. Então, tudo isso é um processo que ele viveu. É a questão eu gosto muito de ouvir o pastor Jacques Marc, e ele fala assim, que a nossa geração é uma geração, eu falo a nossa porque eu estou nessa geração, eles querem abraçar o propósito. É o que você acabou de falar. Dormiu escravo e acordou governador. Ele deita para dormir no processo e já acorda no propósito. Você está entendendo? Então, a geração precisa entender que não é simplesmente deitar no processo e acordar no propósito, moço. Processo é ligação. Mas para você sair do processo e alcançar o propósito, é o que você acabou de falar. Vai ter cisterna, vai ter casa de Potifar, tá? Vai ter perseguição tentando te agarrar para te matar, para você não chegar no propósito. Léo, propósito que não tem processo é a mesma coisa de você edificar a casa em areia, moço. Primeiro o vento, você cai. Porque nós estamos criando, eu falo nós porque eu me coloco dentro desse contexto, uma geração de pessoas imaturas, Joel. Sim. Imaturas, que se a gente falar algo, e a gente tem vivido isso de forma muito visível, se você falar algo, de repente, que não está dentro da normalidade daquela pessoa, ela já se afasta da igreja. Sim. Pô, Joel falou isso, mas o Joel falou comigo isso. São pessoas que estão emocionalmente desestruturadas, porque não estão preparadas para nem tão pouco para viver o cristianismo, nem tão pouco para a sociedade. Sim. Porque a sociedade lá fora vai nos dar porrada. Tem um monte de negativo que a gente vai enfrentar aí. Com certeza. Aí fora, no emprego, na sua vida profissional, enfim. Então a gente tem que preparar não só as pessoas para esse tipo de enfrentamento que muitas vezes a gente passa dentro do ministério, muitas negativas, pessoas que tentam nos denegrir, pessoas que tentam nos bloquear, pessoas que tentam fechar a nossa porta para que a gente não possa passar, mas quem tem propósito e convicção, insiste porque sabe que se Deus está com ele, vai abrir. Sim, de uma forma ou de outra, vai acontecer. E o que se entende hoje é que as pessoas estão buscando essa alternativa. E o homem é pego por aí. Aonde? Na sua própria concupiscência. O que é isso? É o seu desejo. Sim. É o seu desejo. Vamos no culto da resposta. Não estou dizendo que não possa ter. Sim, concordo. Não vamos ir para o extremismo. O culto da resposta, ok. O culto da resposta, beleza, a palavra é resposta. Vamos aí, vamos prosseguir por essa linha. A resposta está na palavra. Agora vamos para o culto. Esses dias, irmãos, eu vi uma postagem irmão, eu só acho que eu vou apanhar por causa disso que eu vou falar aqui, mas não tem problema não. Noite das revelações. Irmão, me ajuda. Aí eu não movo uma palha para sair da minha casa para ir num culto como esse. Sim. Não saio.
peraí, então você já determinou que hoje é o que Deus vai fazer, é revelar. Então as pessoas já vão naquele intuito. O pregador que sai da sua casa vai naquele intuito. E se Deus não quiser? Se Deus não fizer, é boa essa pergunta e a frase é essa. O pregador que tem um ministério baseado, entenda isso, pelo amor de Deus, gente, entenda isso. O Léo falou que vai apanhar, eu acho também que agora vai, mas entenda isso, por favor. O pregador que baseia o ministério dele em cura e em revelação é um perigo, Léo. Por quê? Eu te explico. Vamos chamar o Joel porque o camarada revela tudo. E se naquele culto Deus não revelar, o Joel vai revelar você, ué. Eu tenho que manter. Sim. Eu tenho que manter o meu ofício. O Joel vem pregar porque Deus usa ele em revelação. Então eu tenho que manter meu ofício. Então, quando Deus não fala, fala o homem. Exatamente. Você está entendendo? Tem muitos amigos que já caíram por causa disso aí. E aí o que acontece? Quando você baseia o seu ministério na palavra, é diferente. Por quê? Chama o Leonardo porque o Leonardo tem palavra. Você falou de frase, mas eu vou dizer. Crente que está na igreja por causa de revelação, ele é um crente frustrado. Agora, crente que está na igreja por causa da palavra, ele é um crente realizado. Te explico. Por quê? Porque revelação pode ter hoje. E também não pode ter. Deus pode revelar e pode não revelar. E palavra? Palavra tem todo o culto. Sim. Se você vem no culto por causa da palavra, você vai para casa realizado. Porque todo culto tem pregação do evangelho. Então eu já vi muito isso. Rapaz, Deus não usou fulano hoje, foi feio o negócio. Por quê? Não, Deus não revelou nada. Ô Léo, isso é a minha pequenez, é a minha simplicidade. O que Deus ganha em revelar meu CPF? Eu sei que isso aqui vai... O que Deus vai gerar polêmica. O que Deus, o que o céu recebe em Deus revelar meu endereço? O Joel Magélio, que mora em São Rafael, pastor de uma igreja. Ok, beleza. E aí? Mas para os que vão comentar depois, Deus sabe um nome que eu tenho que você não sabe. É um nome que nós vamos receber lá no céu. Deus já sabe ele. Se Deus é capaz de saber um nome que ninguém na terra sabe, Deus não sabe onde é meu endereço, Léo. Deus não sabe o número do meu CPF. Deus não sabe do meu interior. Então por que eu vou dar tanta para um pregador que revelou meu CPF? E isso aqui, meus irmãos, é fácil de entender. Leonardo, entra no Face depois vocês aí, pesquisa. Leonardo Juliano. Sim. Vai aparecer o perfil dele todo. Casado, o nome da mulher dele, quantos filhos ele tem, a rua onde ele mora. O Facebook pede tudo isso. E o que eu já vi, Léo... Você acha até o CPF, se quiser. Até o CPF. Então, o que eu já vi? Eu já vi nego, perdoa a expressão de nego, mas eu já vi pregador, e já me contaram isso. Eu vou pregar na Batista Filadélfia. Ele entra no site da igreja. Ô Joel, você vai escandalizar muita gente. Não. Tem gente inteligente que vai entender isso aqui. Ele entra no site da igreja, pesquisa lá o Facebook da igreja, pega o nome de 4, 5 pessoas. Acabou. Chegou no culto, ele revelou 5 pessoas aqui dentro, pega fogo. Acabou. O nome desse cara, Explode. E acabou. Aí acaba de pregar, nem orar para o povo da igreja, ele ora. Ele desce, troca de roupa e vai embora. E o nome? O camarada revelou lá, rapaz, nome, revelou endereço. Léo, eu quero ver Bíblia. Eu quero ver texto. Quero ver mensagem cristocêntrica. Eu quero ver... Eu acredito demais. A gente sabe, a gente tem... Nessa caminhada aí, eu acredito que você também tem vivido uma experiências assim. Sim, com certeza. Eu acredito demais no ministério da revelação. Sim, eu também. Eu acredito demais. Deus já falou de forma assim, coisas que eu não contei nem para minha família, que Deus já chegou e usou pessoas e falou assim, olha, você tinha 9 anos de idade, você estava dentro daquele quarto, aconteceu isso, isso e isso. Já aconteceu. Agora, o que eu abomino, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de culto, que a pessoa já coloca aquela nomenclatura no culto. Vem que vai ter isso. Hoje o que vai ser servido é isso aqui, é revelação. As pessoas, e outra, se você trazer o pregador que revela, lota a igreja. Sim, isso aí, sim. Irmãos, funciona, tá? Funciona, mas funciona demais, né? E, inclusive, vou falar um amigo meu foi pregar num determinado lugar, estava convidado para pregar. Aí a pessoa que ia fazer a ponte, que ia levar esse amigo meu,
perguntou, olha, estão querendo saber se você entrega. Falei, entrega o quê? Assim, entrega a revelação. Se esse amigo meu disse, falei, entrego. Tô levando, e a revelação é do começo ao fim. Vixe. O irmão falou, opa, então você é um dos nossos, Você é pode o cara, trazer. é dos Aí nossos. quando terminou, o homem terminou de pregar, o pastor da igreja falou assim, mas irmão, e aí? O irmão não entregou, não. Eu falei, entregou, irmão, a revelação é a É palavra. a palavra. É a palavra, a maior revelação. Teve 2 almas no altar, chorando, se convertendo, e ele estava esperando a revelação. Por quê? Porque a revelação a revelação traz essa ideia e faz voltar. Para ele tinha mais importância numa revelação do que a alma que estava diante do altar. E aí você pega Cristo, Léo, e faz como uma feira. Colatina tinha muita feira livre ali na praça, que aí você vai na feira, você vai no intuito de quê? Você que escolhe. Quando você vai na feira, você compra abacate, laranja, melancia, mamão. E isso está entrando de uma forma sutil nas igrejas, de quê? Hoje o culto é de porta aberta. Ah, então eu não vou porque eu já estou trabalhando. O culto amanhã é culto de libertação. Ah, eu vou porque meu marido precisa ser liberto. Não, amanhã o culto é de prosperidade. Aí eu vou porque eu estou precisando de um dinheiro, eu vou. Então, você vem de acordo com a mercadoria que é servida. É basicamente isso. Eu vou no culto de acordo com a mercadoria que vai ser servida. Cristo nunca foi mercadoria, Léo. Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Então, temos que voltar e tomar muito cuidado com isso. Temáticas de culto. Eu vou falar um negócio aqui que alguém que me conhece sabe o que eu vou falar. Culto de quebra de maldição hereditária. Eu não consigo entender isso, Léo. Porque eu vou falar um negócio aqui, quem me conhece sabe, eu trabalhei muito tempo na tabacaria Ubaense. Hoje o meu patrão já morreu, já fechou a loja. Lá vendia artigos de Umbanda. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim. E aí as pessoas chegavam lá. E sempre quando chega para comprar mercadoria, eles falam assim, não é para mim, é para um amigo. Não é para mim, é para um amigo. E aí, às vezes, eu perguntava, mas para que isso? É para quebra de maldição hereditária. Mas o que é maldição hereditária, Léo? É algo que começou lá atrás. Sim. Era do meu bisavô passou para o meu avô, do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para o meu... E chegou em mim. Então, eu carrego a maldição da minha família toda. A Bíblia diz que aonde Jesus chega, a maldição é quebrada. Sim. Então, se chegou em mim, irmão, Jesus chegou em mim, a maldição foi quebrada. Então, o sacrifício do Calvário, houve falha no sacrifício. Houve falha, porque precisa de uma libertação hoje. E não é uma libertação hereditária para o povo ímpio. Sim. É uma libertação hereditária para os crentes. Para os crentes. Como é que eu já entreguei minha vida para Cristo, rapaz? O sangue de Cristo me purifica e me deixa mais alvo do que a neve. Como que eu já entreguei minha vida para Cristo e o sangue de Cristo me purificou? Eu vou precisar passar por uma nova libertação, porque existe uma maldição hereditária sobre a minha cabeça. Eu não consigo entender, Léo. Então, isso vai entrando. E tem crente que está indo nisso. Cai no chão, sai baba na boca. Olha, eu não consigo entender. E é tanto isso, por quê? Isso é perigoso. Porque Muito. as pessoas começam... E segundo quem é adepto a essa teologia, isso aí é mais quem tem mais eu não vou falar dessa questão mais aprofundada aqui, porque vai afetar uma turma aí. Vai. Então, mas isso é um pessoal que tem uma visão aí, né, neopentecostal, vou falar assim, né, e tem uma linha de pensamento que está mais voltada para isso. Eu acho que até está mais enfraquecida hoje, Sim, mas já sim. teve muito mais... Muito mais forte. Com isso veio um monte de coisas aí, unção do leão, unção da águia, um monte de coisa que veio junto com esse formato de visão aí. Sim. Né? Vou falar aqui não que eu tenho algumas igrejas aí que estão adeptas a esse tipo de visão aí. Sim. Mas então, o que acontece? Quando as pessoas começam a inserir esse tipo de ideias, que você precisa fazer confissão de pecados dos seus ancestrais. Às vezes, como que você vai confessar pecado dos seus pais, dos seus avós? Você precisa fazer, eles chamam de clínica, que você precisa fazer esse tipo de confissão, de pecados que os seus pais cometeram, que você cometeu no passado, enfim. A pessoa começa a trazer de volta o seu passado, o que é
que são traumas emocionais? O que acarreta muitos traumas emocionais? É a lembrança do passado e a ansiedade do amanhã. Sim. Então, se você precisa ser liberto e você começa a trazer todas essas mazelas do passado para o presente, dos seus pais, dos maus tratos que o seu pai... Tem gente que passou vidas assim que não é digna nem de ser falado, com experiências terríveis com seus pais, né? E aí você começa a trazer aquilo de novo, trazer aquilo, e aquilo vai criando aquela crosta, aquela coisa, aquela a raiz de rancor novamente, coisas que você já até, talvez já tenha sido curado. Sim, sim. E aí você começa a trazer aquilo, né, para dentro de si. O que eu vejo é que esse tipo de visão, na verdade, traz mais trauma do que propriamente uma libertação para quem está vivendo e quer viver, verdadeiramente viver o sacrifício de Cristo no Calvário. Se ele levou sobre si. Sim. Então, peraí, ele levou sobre si, mas nem tanto assim, né? Então, nós Foi vamos... comer e ficou um pedaço. E Levou aí, sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, ele levou sobre si. Sobre as suas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. acabou, acabou. Então, peraí, Isaías se equivocou? Errou. Né? E entra outra questão. Paulo escrevendo, ele diz, aquele que está em Cristo, Nova criatura é. nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. E agora tudo se fez novo, rapaz. É novo. Então, até para a gente empoderar aqui esse assunto que a gente está falando, e dizer que foi um negócio bacana, eu creio que vai abrir a mente de muita gente. Se eu cheguei em Cristo, Léo, acabou. Sou novo. É uma nova criatura. Eu não tenho que estar remoendo lá de trás. É daqui para frente, acabou. É minha linha de pensamento. Né? A gente acabou entrando aqui em alguns assuntos. Né? A gente vem com a cabeça para poder fazer uma coisa, chega aqui na hora, a gente vai conversando e a mente vai abrindo para outros extremos. Mas é bom a gente abordar esses assuntos, até porque no púlpito não dá esse tempo, essa oportunidade de falar sobre esses assuntos, né? E você abrindo esse espaço aqui. O próprio aqui. Deus vai falar sobre essa questão se não me engano, é em Ezequiel, que vai falar sobre essa sentença que havia sobre quem visitaria a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e a quarta geração. Ezequiel vai fazer esse questionamento, por quê? Porque eles estão em cativeiro, e vai falar assim, olha, poxa, os nossos pais pecaram. Vamos fazer um questionamento. Os nossos pais comeram as uvas e a nossa boca que emboca, ou seja, que dá aquela... Os nossos pais fizeram mal e nós estamos pagando o preço, exemplificando o texto, simplificando o texto. Falou, não. E aí Deus fala, ó, nunca mais determinarei essa sentença sobre Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Ou a responsabilidade, ele está tirando da maldição hereditária, está falando assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. A sentença da maldição da primeira, terceira até a quarta geração, é quebrada aqui. Eu não lembro o texto correto agora, mas eu sei que está em Ezequiel. Se eu não me engano, Ezequiel 16, que fala sobre isso. Fala assim, olha, peraí, os nossos pais comeram as uvas verdes e as nossas bocas que embocam, ou seja, os nossos pais fizeram errado e a gente tem que carregar. Falou assim, não, então, peraí. Vou resolver agora. Então, essa sentença, nunca mais eu colocarei essa sentença sobre Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Acabou. Como explica isso? Não tem como, você vai brigar com o texto? Não tem como, o texto está claro. Né? O texto está claro. Então, Joel, eu vejo assim, que é uma questão muito importante, é um assunto assim, para a gente sentar e conversar por horas, né? Que eu acredito que hoje as pessoas têm uma visão mais ampla acerca deste assunto, né? Apesar de tem muita gente que tem dúvidas ainda, mas é importante a gente estar salientando sobre esse assunto aqui. Sim. Mas, Joel, a gente está caminhando aí já para mais de uma hora, né? Esse bate-papo muito proveitoso. Rapaz, é muito bacana aqui a gente estar conversando com vocês, com essa experiência, né, que você tem. E a gente, antes de encerrar, eu gostaria, né, você desse as suas considerações finais e deixasse aí uma breve palavra, né,
para esse povo aí que está nos assistindo aí nesse momento? Eu agradeço, Léo, pela oportunidade, que a gente falou pouco da gente aqui, né? Mas eu acho que foi bacana a gente passar aqui esse momento com você, falando da gente, falando aqui de assunto que vai ser de grande valia para as pessoas que vão assistir. E fico feliz pelo que Deus está me proporcionando, de estar conhecendo pessoas, né, importantes, pessoas amigas, e você é um companheiro que a gente já tem de longas datas. E para finalizar, eu preguei uma mensagem ontem, eu falei sobre aquela mulher de 2 Reis, capítulo 4, de quando ela chega até o profeta, e isso é bacana para a gente entender aqui. Ela chega até o profeta e o profeta, ela vai questionar o que está acontecendo na casa dela, por ela ser uma mulher, esposa de um grande homem de Deus. E ela vai dizer, meu marido servia a Deus e ele faleceu e agora ficou uma dívida enorme e os credores estão vindo levar os meus filhos para ser escravo. E aí o profeta faz uma pergunta a ela, e a pergunta é essa: declara-me o que tens em casa. Existe um texto que diz assim, que ela falou, na minha casa tem um vaso de azeite. Na tradução King James diz assim, na minha casa tem uma vasilha com um pouco de azeite. Falando assim, aparentemente é a mesma coisa. Quando ele pergunta o que tem em casa, em uma tradução diz que ela tem um vaso de azeite. Vaso de azeite. Em outra tradução diz que ela tem uma vasilha com azeite. E aqui eu finalizo a importância de ter uma vasilha de azeite e uma vasilha com azeite. Há uma diferença muito grande, sim, porque nós estamos vivendo em um tempo que existem muitas vasilhas, mas sem azeite. O que é vasilha e o que é azeite? Vasilha é o templo. Sim. Azeite é a presença. Faz todo sentido o que nós começamos a falar. Então, se ela tem em casa uma vasilha de azeite, e Deus multiplica, só ia multiplicar os vasos. Quando ela fala que ela tem uma vasilha, e dentro dessa vasilha tem um pouco de azeite, ele multiplica o azeite. Sim. Porque o vaso em si ele não tem poder para criar nada. O vaso, sim, recebe, contém e compartilha. Sim. Eu só vou compartilhar aquilo que está dentro. Sim. Então, por ela ter um pouco de azeite, e na multiplicação de Deus, 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. E Deus só multiplica o que a gente tem. Se ela só tem vaso, ele só ia multiplicar os vasos. Mas como ela ainda tem a presença faz com que o azeite se multiplique dentro da casa dela. Sim. Então eu quero deixar essa palavra aqui para todos que vão assistir, que você não precisa só ser vaso. Você tem que ter conteúdo dentro de você. E se você tem conteúdo, o conteúdo vai fazer uma diferença enorme no seu ministério. Ainda que seja um conteúdo pequeno, esse conteúdo vai ser multiplicado e você vai encher outros vasos com o azeite que tem dentro de você. Faz sentido isso, né, Léo? Todo sentido. Porque nós não estamos aqui para multiplicar vaso. Uhum. Nós estamos aqui para compartilhar azeite. Sim. Essência, presença, poder, autoridade, unção, que é o que Deus colocou dentro do vaso. O vaso em si, Léo, o importante é o que está dentro do vaso. O conteúdo do vaso. O que está dentro do vaso. Então, quero aqui agradecer e deixar essa palavra, e que a minha geração me entenda. Joel, então eu não posso ser vaso. Seja um vaso, mas tem uma essência de azeite dentro de vocês. Obrigado, Léo, pelo carinho, pela oportunidade. As pessoas que vão assistir, que Deus abençoe e que te dê muita paz e muita saúde e muita presença de Deus para esses últimos dias. Queridos, já estamos encerrando. Eu queria encerrar, né, esse bate-papo aqui com o nosso amigo evangelista Joel Mageli, pastor Joel Mageli, com uma oração, orando, abençoando esse povo aí, todo que está nos assistindo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graça te damos. Senhor Jesus Cristo, sabemos que tudo que nós temos e somos, não somos merecedor de nada. Tudo que temos e tudo que somos é por causa da sua infinita misericórdia. Ó Pai, que esse instrumento, essa ferramenta que está sendo usada aqui agora, possa entrar em vida de pessoas e que essas pessoas possam ser alcançadas
pelo poder do seu Espírito Santo. Sim, Deus. Ó Pai, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga discernimento para essa geração, que o Senhor possa trazer a graça do Senhor, o renovo espiritual, e o melhor de tudo, Pai, que o Senhor nos dê estrutura na sua palavra, para podermos compreendermos e entendermos a revelação do céu. Sim, Deus. Pai, seja com todos que estão ouvindo, que estão assistindo, para a glória do seu nome. Seja com Leonardo, nesse projeto lindo, lindo, lindo. E creio que muitos homens e mulheres de Deus vão passar por aqui para abençoar essa geração. Eu acredito na minha geração. Eu acredito em jovens cheios do Espírito Santo. Eu acredito em igrejas sérias, cheias da Shekinah, da glória de Deus. Ser conosco, ser com todos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Saudação de paz. Paz do Senhor.